Ela tem a ver com o texto que nós acabamos de ler anteriormente. Você vai abrir lá em Marcos, Marcos capítulo 4. Na abertura que eu não consegui gravar para os meninos aqui, mas o texto que a gente vai ler tem a ver também com esse texto de Salmo. Você vai abrir lá em Marcos capítulo de número 4, a partir do verso 35. Eu vou ler novamente aqui sem precisar você abrir, mas você grifa aí na sua Bíblia para você ler em casa. O Salmo 119, verso 1, que o salmista pergunta: de que forma purificará o jovem o seu caminho? Prestando atenção no seu caminho, segundo a tua palavra. Então é segundo a palavra do Senhor, segundo a ordem do Senhor, que o jovem ele vai ter um caminho puro, que o jovem vai ter um caminho de vitória, um caminho de salvação, um caminho no qual, além dele ser curado e purificado, ele vai purificar a vida dos que estão perto dele. Então, de que forma o jovem purificará o seu caminho? Segundo a tua palavra. Agora bora abrir lá para Marcos, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. A palavra do Senhor ela diz o seguinte, todos acharem? Marcos 4, a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: mestre, não te preocupe que pereçamos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande calmaria. E ele disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito, e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem três coisas que Jesus fala aqui nessa passagem aqui, nesse acontecimento. Na verdade, aqui não foi uma pregação, aqui foi um momento no qual Jesus estava dentro do barco com os apóstolos, e aconteceu essa grande tempestade. As ondas do mar se agitaram e quase que o barco ia afundando. Mas tem três coisas nesse acontecimento que Jesus falou aqui que a gente vai refletir hoje. Primeiro, no verso 35, Jesus disse para os apóstolos: passemos para o outro lado. A segunda coisa que Jesus disse foi quando ele estendeu a mão e disse para o mar e para os ventos: paz, aquieta-te. E depois Jesus encerra essa passagem com duas perguntas: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Pessoal, quero falar com vocês. Eu ministrei essa palavra ontem lá na casa da Rebeca. Eu já vou trazer de uma forma bem mais simples aqui, vai ser bem rápido essa palavra. Mas essa passagem é interessante porque essa passagem fala do Deus do nosso dia a dia. A gente passa por muita luta na nossa vida e na nossa rotina, e muitas das vezes a gente tem dificuldade de ter até compromisso, de estar numa célula, de estar presente em todos os cultos, porque a gente trata a Deus apenas como um Deus do momento da célula, o Deus do momento do culto, o Deus do dia da rede jovem. Mas hoje é sábado, hoje vai ter rede jovem. Amanhã de manhã tem escola bíblica aqui, 8h30, e amanhã à noite tem um culto de celebração. Mas segunda-feira é o nosso dia normal. Segunda-feira o Cauã vai ter que estudar, O Arthur vai ter que ir para o curso dele, o Biel também tem as responsabilidades dele, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, no momento que a gente não está prestando culto a ele, será que ele está presente? E essa passagem é muito interessante porque aqui Jesus ele tinha terminado o culto, ele estava junto com os apóstolos ministrando para uma multidão, e o culto tinha acabado. Jesus já estava cansado, querendo dormir, e Jesus ele se deitou ali numa almofada ali no barco e disse para os apóstolos, apontou: agora a gente vai passar para o outro lado, passemos agora para o outro lado. E o texto nos mostra aqui que Jesus, depois que ele deu essa ordem, que ele deu a palavra de ordem, ele pegou e dormiu. Mas uma coisa que me chamou muito interessante, que eu acho muito interessante aqui, é que os apóstolos levaram Jesus consigo no barco do jeito que ele estava. Ou seja, Jesus só disse: passemos para o outro lado, e Jesus dormiu. A primeira atitude deles, como Jesus ele era o mestre, o Senhor, devia ser: Senhor, a gente já pode partir, a gente já guardou as coisas, a multidão já foi despedida, a gente já pode descer. Mas a Bíblia não diz que eles perguntaram para Jesus, a Bíblia só diz que do jeito que Jesus estava no barco, eles seguiram. E por que eles seguiram sem acordar Jesus?
Eles seguiram porque Jesus já tinha dado a primeira palavra. E aqui fica uma reflexão para a gente. Jesus, ele é aquele que dá a primeira palavra em direção à nossa vida. Eu pergunto para você, acaba o domingo e começa a segunda-feira, o dia da rotina. Como é que você começa seu dia? Você começa seu dia de qualquer jeito? Você começa a sua rotina do dia a dia pela palavra de alguém da sua casa, ou você começa tudo pela palavra do Senhor? Então os apóstolos, eles sabiam, Jesus, ele já deu a primeira palavra. Ele disse que é para a gente ir pontuado. Porque a gente vai lá, a gente não sabe, né? Porque ele está dormindo, deve ser porque está cansado. Mas uma coisa a gente sabe: a primeira palavra na nossa vida, ela pertence ao Senhor. Agora eu pergunto para você, uma pergunta que fica: Davi, como é que eu vou saber qual é a palavra do dia de Deus para mim? Porque Jesus, ele não está presente em carne como ele estava presente ali com os apóstolos. Como é que eu sei qual é a primeira palavra de Deus na minha vida? Pessoal, aquele que é filho de Deus, ele vive guiado pelo Espírito Santo de Deus. E uma coisa a gente sabe é que o Espírito Santo, ele nos direciona pela palavra que o Senhor nos deixou. Então a forma como nós devemos começar o nosso dia é na presença dele. Antes de você levantar da cama para tomar café, a sua primeira atitude é: Senhor, me dê a direção desse dia. Senhor, me dê autocontrole para que eu não me estresse com ninguém nesse dia. Senhor, me dê sabedoria para que eu cumpra minhas obrigações da escola, para que eu cumpra a minha obrigação de serviço. Mas sabe o que acontece muitas das vezes, pessoal? A gente sofre muito no nosso dia a dia, e muitas das vezes a gente passa por uma certa frieza na fé, porque a gente ainda não recebeu essa sabedoria. A gente não tem atitude de esperar a primeira ordem do Senhor. Mas uma coisa muito interessante que aconteceu aqui no verso 2 é que diz: despedindo a multidão. A Bíblia diz que foram os apóstolos que despediram a multidão. Jesus já tinha dado a ordem para eles ir para o outro lado e ele dormiu no barco. E a Bíblia diz que os apóstolos, em obediência ao Senhor, eles mandaram todo mundo embora. Todo mundo pode ir embora, o culto acabou e a gente vai levar Jesus para o outro lado, que ele já nos deu a ordem. E a Bíblia diz que do jeito que ele estava no barco, eles o levaram consigo. Queridos, aqui a gente aprende muito sobre o Deus que a gente serve. O Deus que a gente serve é um Deus que participa até mesmo da nossa fraqueza. Nenhum de nós tem direito de reclamar de fraqueza e de dificuldade diante de Deus, porque Cristo, ele veio para esse mundo em forma de um homem para partilhar do nosso cansaço. Naquele dia Jesus, ele sentiu o cansaço e se esgotou a tal ponto que os apóstolos tiveram que levar ele do jeito que ele estava lá dormindo. Então Cristo, ele é alguém que entende o nosso cansaço mais do que nós mesmos. Cristo, ele é alguém que entende as nossas fraquezas mais do que nós mesmos, porque ele não apenas viveu como um homem sujeito ao cansaço, mas a Bíblia diz que ele carregou todas as nossas dores e dificuldades. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, é por isso que a gente não tem direito de murmurar quando a palavra de Deus, ela nos dá uma ordem. A gente não tem direito de murmurar quando Deus, ele nos dá uma resposta negativa, porque muitas das vezes ele nos nega certa resposta que a gente quer, porque ele sabe até onde a gente pode ir. Ele sabe por que muitas das vezes a gente está fraco. Ele sabe por que muitas das vezes a gente está frio. Mas uma coisa interessante aqui é que a Bíblia diz que eles levaram Jesus consigo. E na pessoa de Jesus, nós servimos a um Deus que a gente pode levar para dentro da nossa casa. Aleluia. Jesus é o Deus que a gente pode levar com a gente para a escola. Jesus é o Deus que a gente pode levar para o serviço. Jesus é o Deus que a gente não encontra apenas no culto, mas é um Deus que você leva para as suas obrigações do dia a dia. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem levado Jesus contigo? Você percebe como Cristo, ele se esvaziou de sua glória, ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, a tal ponto que ele se permitiu ser levado por aqueles que lhe obedecem. Aleluia. Pessoal, a gente só vai conseguir levar Jesus para nossas obrigações do dia a dia quando a gente parar para ouvir a ordem do dia. E a ordem do dia era qual? Passemos para o outro lado. Pessoal, muitas das vezes na nossa rotina, isso acontece muito comigo, isso tem que acontecer com você. Muitas das vezes isso acontece conosco, mas pelo fato de a gente não abrir os nossos ouvidos para obedecer a voz do Senhor, a gente ignora e acaba não percebendo. Mas tem dias
que quando eu acordo, Deus ele já me direciona com que pessoas que eu vou conversar. Já aconteceu isso com algum de vocês aqui? Em Cauã já deve ter acontecido, já Cauã. Cauã está trazendo os amigos dele aqui para a igreja, porque ele recebeu uma direção para ele convidar esses amigos para estar aqui. O Biel é filho de Deus hoje. O Biel trouxe o Vitor para se reconciliar aqui no culto, né? Porque Deus deu essa direção para ele. E acontece que todo dia, queridos, todo dia Deus ele nos dá uma palavra de ordem para aquele dia. E muitas das vezes o passemos para o outro lado de Jesus na nossa vida. Na segunda-feira pode ser, né? Evangeliza o teu chefe hoje. Procura se entender com aquele colega que tu só anda brigando com ele. Muitas das vezes o passemos para o outro lado de Jesus para a nossa vida, sabe qual é? Participa da rede jovem hoje, aparece na célula hoje, pede oração daquele irmão hoje, pede conselho de Davi hoje, ouve o testemunho do Bia hoje. Então todo dia, queridos, Deus ele nos entrega uma palavra de ordem. E o que a gente aprende aqui é que os apóstolos eles eram sensíveis à ordem de Jesus. E naquele momento você já imagina a multidão apertando os apóstolos, né? Acorda Jesus que a gente quer ouvir mais, né? Mas Jesus já tinha dado a ordem, não, o Senhor já deu a ordem. Vocês vão ter que se despedir da gente, porque a gente vai passar para o outro lado. E a ordem do dia é essa. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós servimos a um Deus que nos ama a tal ponto de permitir que nós o levemos para onde nós formos. Agora uma coisa interessante aconteceu, os apóstolos obedeceram a ordem do Senhor. Os apóstolos levaram Jesus consigo. E esse barco representa a nossa vida. Esse barco representa o nosso dia a dia. E o que a gente aprende é que Jesus ele é o Deus que está no barco da nossa vida. É o Deus que está sempre presente. Detalhe, Ele está presente até quando Ele não te responde. Ele está presente até quando na sua cabeça Ele está dormindo. Essa que era a ideia dos apóstolos. A Bíblia diz que o Senhor levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que o barco estava começando a se encher. Pessoal, eu sou de família de pescador, eu sei que isso aqui não é muito agradável não. Você está dentro de um barco e o barco começa a se encher de água a ponto de afundar. Isso, eu já passei por isso lá na ilha da minha família. E o local que a gente estava era um local que estava muito distante da praia, entendeu? Começou a chover e o vento começou a agitar a onda e o barco começou a se encher, que era 2 remando e 2 atirando água com a botija. Pessoal, vocês não imaginam o desespero, cara. O desespero. Teve uma hora que o barco estava dessa altura aqui da água, que eu estava para cobrir. Então essa experiência, eu sei como é que é essa experiência, não é muito agradável. Você está naquele mar aberto, está longe da praia, você não sabe nem se você vai conseguir ter força para conseguir nadar à beira da praia, porque a correnteza no mar, quando ela está agitada, é muito forte, né? Aí ficou aquele medo, passa o barco afundar aqui, a gente morre aqui. Então esse tipo de experiência eu posso dizer para vocês na prática, que é uma experiência difícil. Mas pessoal, tem momento na nossa rotina que é desse jeito. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Quem de vocês aqui trabalha, ou já trabalhou? Mas quem aqui já passou por um aperreio assim? Aqui, eu vou dar um exemplo bem prático para você. Você passou por um aperreio, um aperreio no qual você tem só aquela tarde para entregar teu trabalho na escola. Você tem que se virar nos 30 para entregar, senão tu fica reprovado e tu perde tuas férias. Quem já passou por isso? Pois é, todo mundo passou por isso. Então você tem que se virar nos 30. E a professora falou para ti, tá faltando a nota desse trabalho, tu tem até o final da aula para terminar. Então isso é uma situação de tempestade, né? Uma outra situação de tempestade que a gente pode insinuar aqui é aquele momento que a gente está com a mente confusa, né? A gente está tão cheio de problema que a gente não sabe nem por onde começar a resolver. Às vezes 10 problemas que te pegou de uma só vez e você tem uma semana para resolver e não sabe nem por onde começar. Então, queridos, a tempestade ela representa isso, ela representa aquele período assim que as tentações, que o pecado, que a dificuldade, que a aflição, ela vem de uma forma tão forte que você entra no desespero. O que aconteceu com os apóstolos foi isso. Os apóstolos entraram no desespero. Eles entraram no desespero a tal ponto que eles foram falar com Jesus com ignorância ainda. E a Bíblia diz que no verso 38 que eles estavam na parte de trás do barco dormindo sobre uma almofada. Ou seja,
O barco estava para afundar, o Senhor estava dentro do barco e estava dormindo como se nada tivesse acontecido. Pessoal, tem horas que Deus ele vai ficar calado para ver até onde a nossa fé vai. A hora que tu ora para Deus te dar uma resposta, Ele não dá nenhuma resposta, é porque Ele está provando a tua fé. Ele está provando até onde vai a nossa confiança nele. E a Bíblia diz que eles foram com ignorância, acordaram Jesus de uma vez e disse: mestre, não te importa que a gente morra? E a Bíblia diz que a primeira atitude de Jesus foi se levantar, e a Bíblia diz que ele repreendeu o mar e disse: paz, aquieta-te. E no mesmo instante o vento parou e houve grande calmaria. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o que isso significa? Nosso Deus, Ele é um Deus tão paciente com a nossa pequena fé, que quando o nosso desespero chega ao ponto da gente acordar Ele, no mesmo instante Ele dá ordem e o vento para e a calmaria vem. Glória a Deus. Então a gente aprende aqui que o nosso Deus é um Deus que tem poder sobre cada situação da nossa vida. Eu não estou falando sobre algumas situações. O nosso Deus, Ele tem um poder de trazer calmaria em qualquer situação que a gente passar. Glória a Deus. É por isso que eu sempre costumo pegar no pé. Rapaz, tu não está com vontade de vir para a célula por causa de inquietação, por causa de falta de vontade de ir, é aí que tu tem que ir, porque é só na presença de Deus que tu encontra calmaria. Pessoal, ninguém encontra paz e calmaria longe da presença de Deus, não adianta. Sabe o que foi que os apóstolos fizeram? Eles se entregaram no desespero e estavam um olhando para o outro, tentando ver como resolver aquela situação. E a gente aprende uma coisa aqui: pessoal, tem situação que o teu desespero vai só piorar. Tem situação que é só Jesus para trazer paz e calmaria. O que a gente aprende aqui? Aquele desespero dos apóstolos foi inútil, porque os apóstolos não tinham o poder de dar ordem para o vento parar, de dar ordem para o mar parar. Tem momentos, tem situação, eu estava conversando com o rapaz esse dia, a situação dele é tão complicada que eu falei para ele: cara, essa tua situação não adianta tu querer resolver agora ou hoje, tu vai ter que ter paciência, vai ter que confiar em Deus. Eu vou dar um exemplo bem aqui: o cara que está na seca assim, faz 10 anos que não namora ninguém, né? Aí isso não adianta querer resolver isso da noite para o dia, não, cara. Aí ele vai ter que aprender a se comunicar, vai ter que aprender a ter paciência, porque a pessoa, ainda mais menina de igreja, se a menina percebe que o cara está desesperado para querer arrumar alguém, ela percebe logo e se afasta, né? Esse é um negócio que mulher não gosta, ainda mais mulher de igreja, é o cabo desesperado, né? Então tem situação da nossa vida que a gente só vai resolver se a gente manter a calma e chamar o Senhor. Ou seja, a única coisa que os apóstolos fizeram certo aqui foi pedir a ajuda do Senhor. Pediram da forma errada, pediram no desespero, mas pediram. E a gente aprende que o nosso Deus é um Deus que Ele traz paz em qualquer situação de inquietação. Então, pessoal, o dia que você está com menos vontade de vir para o culto é o dia que você tem que vir. O dia que você está com menos vontade de vir para a célula é o dia que você tem que vir para pedir oração dos irmãos, para pedir oração do Biel, para pedir oração do Edson. Porque, queridos, a situação, quando ela é uma situação de tempestade, não é no desespero e na solidão que você vai resolver. Uma coisa que eu não entendo, pessoal, é a pessoa que ela está na igreja passando por problema e a gente vai perguntar, a pessoa não quer contar. A pessoa fica fingindo que está tudo bem, né? A pessoa ela está ausente, a pessoa não está presente e ela não conta. Sabe o que acontece? A pessoa ela morre sozinha. Olha o texto aqui para encerrar essa palavra. Ela diz aqui no verso de número 40: depois que Jesus disse para a tempestade e para o vento: paz, aquieta-te, e o vento cessou e houve grande calmaria. Jesus ele disse no verso 40, eu quero terminar essa palavra com essa pergunta. Jesus perguntou: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Aí você vai repetir comigo: por que nós somos tímidos? Pessoal, a timidez é uma coisa que fecha portas em todas as áreas da nossa vida. O cara que ele é tímido, ele vai ter dificuldade numa entrevista de emprego. O cara que é tímido, ele vai ter dificuldade com relacionamento. O cara que ele é tímido, ele vai ter dificuldade de tomar decisões difíceis. Então quando Jesus pergunta por que sois tímidos, o que a gente aprende aqui? A timidez dos apóstolos estava matando a fé deles. Amém? Eu quero terminar essa palavra para toda a célula aqui, pessoal. Bora enfrentar a nossa timidez. Glória a Deus. Vou falar algo bem sério aqui para vocês. Um momento de uma célula como essa pode ser só uma.
Semana passada eu fiz uma célula na casa do Tiago, lá do Eugênio Coutinho. E o Tiago, ele é novo na fé, mas tem uma coisa nele que me chamou muita atenção. Ele tem uma fé tão firme assim, que ele não se deixa levar pela timidez. Pessoal, a célula estava eu, o Tiago, o afilhado dele e a mulher lá dentro ouvindo. Ele estava pulando e dando glória a Deus pela casa, assim. Não estava nem com vergonha da mulher dele que não é crente. O que a gente aprende aqui, pessoal? Quando a gente é tímido, até a nossa comunhão com Deus é afetada. Quando a gente é tímido, a nossa fé não consegue crescer. Jesus fez uma outra pergunta: ainda não tendes fé? O que a gente aprende aqui? A timidez é resultado da pequena fé, é resultado da falta de fé. Então eu quero trazer uma reflexão para vocês aqui. Eu tenho vergonha de mostrar para as pessoas da minha convivência que eu sou cristão. Eu tenho vergonha de expor, de pregar a palavra do Deus que eu sirvo. Eu tenho vergonha de dar uma glória a Deus em voz alta. Eu tenho vergonha de me envolver com as pessoas da igreja. Se a gente está nessa situação, pessoal, a gente está na mesma situação dos apóstolos. E a pergunta que Jesus faz é: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E no verso 41 diz que eles temeram muito, depois que Jesus fez o que fez, depois que Jesus repreendeu o vento e as ondas, e depois que Jesus fez essas duas perguntas para eles. A Bíblia diz aqui no verso 41: e eles temeram muito e diziam uns aos outros: que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, aleluia. Você quer ver o segredo pessoal? Depois desse acontecimento aqui, os apóstolos nunca mais foram tímidos. E o que é ser tímido? Ser tímido é você ser medroso, é você ter medo de se abrir para novos relacionamentos. Você ser tímido é você ter medo de expor quem você é em Cristo Jesus para os outros. Às vezes a pessoa ela tem uma vida devocional intensa, mas quando ela está na escola, no local de serviço, ela tem medo de dizer que é crente, que ela fica com temor. Ela fica com temor da perseguição, da chacota, da brincadeira. Mas, queridos, naquele dia, a gente sabe que Jesus ele estava ciente do que estava acontecendo no barco, mas Jesus ele permaneceu dormindo de propósito. Jesus ele se calou de propósito para remover a timidez e a falta de fé dos apóstolos. E depois desse acontecimento aqui, os apóstolos nunca mais tiveram medo. Os apóstolos nunca mais foram tímidos. Mas os apóstolos eles passaram a ter fé. Pessoal, quando a gente entende isso que os apóstolos entendem, a gente não vai ter timidez para nada nesse mundo, para nada nessa vida. Sabe o que foi que como os apóstolos venceram a timidez? Eles perceberam naquele dia: o Deus a quem nós servimos é o Deus que tem poder para repreender o vento. Até o vento lhe obedece, até as ondas do mar lhe obedecem. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, o Deus a que nós servimos é um Deus que pode todas as coisas. E se eu e você servimos a um Deus desse, porque eu vou ter medo de me relacionar? Porque eu vou ter medo de pregar o Evangelho? Porque eu vou ter medo de ser filho de Deus? Porque eu vou ter medo de uma entrevista de emprego? Porque eu vou ter medo de tomar decisões difíceis na vida? Se o meu Deus é um Deus que tem poder para tudo, tem poder para me guiar em todas as coisas, se eu como filho de Deus eu tenho o direito de levar Jesus para todo lugar que eu for, para que a timidez? Aleluia? Vamos ficar de pé? Eu queria, pessoal, não só que vocês ouvissem essa palavra foi ministrada para toda a célula. Eu queria que vocês passassem o dia hoje, até depois da rede jovem, refletindo nisso. A pergunta que vocês vão responder para Jesus é o seguinte: Senhor, porque eu sou tímido? Porque a minha fé é tão pequena? Quando você pedir ajuda para Deus em relação à sua timidez e à sua pequena fé, nosso Deus ele é um Deus justo para remover toda a timidez. Ele é um Deus que fortalece a nossa fé agindo na nossa vida. Glória a Deus. Eu queria que o Cauã fizesse uma oração agradecendo nesse momento. Aleluia. Obrigado, meu Pai, por essa tarde. Obrigado, Senhor, por ter realizado essa célula aqui hoje. Guarde essa palavra que o Davi pegou para a gente em nossos corações, para a gente reflita hoje, amanhã, glória e essa semana inteira, Senhor. Na casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Aleluia. Podemos levar o Senhor, meu Deus, para qualquer lugar da nossa vida. O Senhor pode resolver qualquer problema, em qualquer área. Abençoe, Senhor, cada um aqui em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Abençoe todos aqueles que me puderam. Glória a Deus. Abençoe
abençoe, Senhor, e derrame sobre eles a fé, para que na próxima célula esteja aqui para a gente em nome de Jesus, amém. Agora você vai dar um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.